A paz do Senhor, queridos amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui nessa gravação da última lição da nossa Escola Bíblica Dominical, Departamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Londrina, no estado do Paraná. E estamos aqui com bastante gozo na alma para transmitir a você uma rápida meditação, uma síntese da lição, da última lição desse trimestre, que estudamos no ano de 2020. O título desse estudo foi A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Foi muito gratificante estudar esse livro mais uma vez. A palavra de Deus, ela se renova nas nossas vidas e nós crescemos no conhecimento desta palavra. Quão profunda é e como ela transforma nossa vida, nosso pensamento, nosso caráter, quando nós compreendemos efetivamente aquilo que Deus quer falar conosco. Hoje, na lição de número 13, para encerrar esse compêndio sobre o sofrimento humano e a pessoa de Deus no controle de todas as coisas, nós temos como título Quando Deus Restaura o Justo. Foram 12 lições que estudamos e agora nós vamos ver a vida desse patriarca restaurada. Ele sofreu muito, teve muitas dificuldades, muitas perdas, teve amigos que não conseguiram entender a sua provação. Vemos aí o seu lamento por tudo aquilo que perdeu, a sua vida destroçada, a perda dos bens materiais, da família, da saúde, não entendendo o que estava acontecendo consigo. Mas nós vamos ver que Deus jamais abandona os seus e que Deus tem um propósito na vida daquele que Ele chama e daquele que é reto diante dos seus olhos. Por isso, nós vamos ver o final da vida feliz de Jó, quando Deus restaura todas as coisas. Estamos aqui, sou o pastor Ronaldo Massaruti Bissi, está aqui à minha esquerda, presbítero Carlos Alberto da Silva, superintendente da Escola Dominical aqui no Templo Central, em Londrina, e estamos aqui juntamente contigo para trazer essa síntese da Palavra de Deus, Carlos. Paz do Senhor, pastor Ronaldo, paz do Senhor, queridos irmãos. Finalizando, como o pastor disse, a 13ª lição, esse trimestre que nós aprendemos, falando da fragilidade humana. Fragilidade humana no sentido de até conhecer os propósitos divinos, até conhecer aquilo que Deus produz na criação. Mas Jó, lá no final, nós vamos ver agora na lição de hoje, que Jó teve um encontro com Deus. E Deus, ele restaura a vida de Jó. E é bom também entendermos que Deus, ele, mesmo nas nossas tribulações, nas nossas angústias, por mais que o aparente silêncio ali, porque Jó clamava, Jó pediu um intercessor, Jó pediu um mediador, Jó contendeu com os seus amigos, Jó não entendia o que estava acontecendo, mas apesar disso tudo, Deus estava com Jó. Deus estava ali, Deus presenciou, Deus viu tudo aquilo. Deus não é mau, Deus não é injusto, pelo contrário. Dentro do seu propósito estava todo aquele proceder e agora na restauração de Jó nós vamos ver todas as bênçãos vindas sobre ele. Mas houve necessidade para a compreensão de certas coisas na vida de Jó. Nós vamos ver daqui a pouco, principalmente nesse ponto número 1, que Jó, ele teve que aprender algumas verdades. E uma delas é a humildade. Então, pastor Ronaldo, queridos ouvintes, vamos aprender nesta lição a restauração de Jó, mas também uma atitude de Jó em relação a essa revelação de Deus. O texto áureo está em Jó, capítulo 42, versículo 10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. A verdade prática diz que a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não em consequência de esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. O texto básico são 17 versículos,
capítulo 42 de Jó. Não faremos a leitura para economizarmos aqui algum tempo, mas você pode fazê-lo para que possa entender completamente o estudo desta lição. O objetivo dessa lição é mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade dos seus filhos, né? E nós temos 3 aspectos que queremos tratar nesses 3 pontos. O primeiro é sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Segundo é destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E terceiro, comentar sobre o último estado de Jó e as implicações positivas para o entendimento do livro. Então são 3 pontos bem distintos, bem sucintos, e queremos que você nos acompanhe para que amanhã, né, na escola dominical, na aula que for ministrada no templo, você possa aí já ir abalizado ou tomar essa síntese para o seu estudo e aplicação em sala de aula. Então a introdução vai nos dizer o seguinte, que nós vamos tratar agora da restauração de Jó. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro, e seus amigos tiveram que se retratar. Então vamos lembrar, como lembramos, de tudo aquilo que aconteceu com Jó. Capítulo 1 e 2 ele perdeu tudo quanto tinha, capítulo 3 ele faz o lamento, a partir do capítulo 4 até o capítulo de número 27, então aí tem um compêndio, né, de argumentos entre os seus 3 amigos e a resposta e o contra-argumento de Jó. Seus amigos o acusavam de estar em pecado, alguns foram muito duros, com palavras muito pesadas, a ponto de dizer que ele era um pecador e que se ele não se arrependesse, ele iria se perder, iria para o Hades. Seus filhos se morreram naquela ventania que desabou a casa sobre eles, é porque seus filhos estavam em pecado. Né? E as acusações foram muito pesadas na vida ou nesses argumentos dos amigos de Jó, né? Porém ele sempre se justificava. E outro fato também que não podemos esquecer é que Jó nunca blasfemou contra o seu Senhor, sempre, apesar de não entender o que estava acontecendo com a sua vida, ele nunca murmurou contra o aspecto de Deus tratar com ele, apenas perguntava e insistia com Deus a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. Agora, no capítulo 42, nós vamos ver aí a humilhação de Jó, presbítero Carlos. Ele vai se humilhar diante de Deus, ele vai ser reverente, vai ser submisso, né, e vai ter uma experiência viva com Deus no ponto 3. O que podemos tirar desses 3 pontos, caro amigo? Bom, ele aqui fala da humilhação de Jó, né? Mas Jó não se humilhou diante daquilo que os seus amigos estavam criticando ele, estavam acusando ele. Porque, como mesmo o pastor Ronaldo disse, Jó, em todo momento, ele não pecou e não tinha pecado. Simplesmente tudo aquilo fazia parte de um processo, de um propósito de Deus a ser realizado na vida de Jó. E também com isso, né, vamos chegar também à conclusão de que não só na vida de Jó, mas também na vida dos 3 amigos de Jó. Porque a partir do momento, lá no final, que Deus fala para Jó orar por seus amigos e que oferecesse sacrifício pelos seus amigos, nós vamos ver que ali tinha um propósito também na vida dos seus amigos. Então nós vemos que Deus não trabalha em vão e que o seu propósito ele é sempre perfeito. Nós que muitas vezes não entendemos. Jó, por exemplo, ele não entendia esse sofrer, Jó não entendia tudo aquilo que ele estava passando. Como o pastor Ronaldo mencionou mesmo, todo o seu sofrimento, a perda dos filhos, dos bens, das amizades, da sua família, enfim, a questão social, tudo aquilo que Jó estava passando, Jó não entendia, né? Então, uma forma de Deus trabalhar isso na vida de Jó, porque, na verdade, Jó não pecou, mas como ele não entendia a forma com que Deus estava trabalhando e o porquê daquele sofrimento, Jó ele chegou a expor algumas palavras que não chegou a ser de um ímpio, mas que sim desagradou a Deus, algumas coisas. Por exemplo, pedir para que o dia do seu nascimento fosse esquecido,
Outra coisa, chegar ao ponto de dizer que ele preferia ter nascido morto, ou até mesmo que ele não tivesse nascido. Enfim, foram várias as palavras de Jó que não se tornaram palavras de ímpio, ou seja, ele não pecou diante de Deus, ele não corrompeu a justiça divina, mas de uma certa forma precisava receber uma revelação de Deus para compreender o agir. Tanto é que agora aqui, nós vemos no versículo 2, da leitura que nós não fizemos porque é muito extensa, Jó, depois de toda aquela revelação que Deus faz para ele diz, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então lá no capítulo 38, 39 e 40, Deus, ele começa a mostrar para Jó toda a sua onipotência, todo o seu poder, ele mostra toda a sua criação que ele fez, ou seja, ele mostra para o patriarca tudo aquilo que Deus em sua onipotência desenvolveu e desenvolve na terra. Ele fala a respeito da criação, dos monstros marinhos, enfim, ele mostra para Jó tudo aquilo que Deus executou com a obra das suas mãos. E aí o escritor coloca aqui que Jó se mostrou incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas sobretudo fazer algo parecido com ela. Ele se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Com que direito ele criticava o caminho divino? Com que direito ele se colocava querendo se defender diante dos amigos, não compreendendo a ação de Deus, o propósito de Deus, e com suas palavras expondo argumentos que nem ele mesmo tinha certeza. Então Deus, ele começa a mostrar o seu poder, a sua onipotência, a forma como que ele agiu, a forma como que ele age. E o escritor até coloca aqui no final, se Jó, era incapaz, ele coloca aqui, se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror a Jó, como se comportaria ele diante do Criador de todas as criaturas? Então Deus mostra isso para Jó. Jó, opa, pera um pouquinho. Jó, eu sou o Criador. Eu sou aquele que te deu a vida. Jó, sou eu que te mantenho, Jó. Jó, aquilo que eu te dei no passado, eu tirei. E eu sou Deus. Não sou injusto com as criaturas. Tudo tem um propósito da tua vida. E eu posso restabelecer todas as coisas no momento que eu quiser, da forma que eu quiser. Porque eu entendo que isto era necessário na sua vida. Isso não está escrito lá, mas a revelação de Deus no capítulo 38, 39 e 40 é para mostrar para Jó aquilo que ele revelou depois. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então nós vemos ali Deus se mostrando a Jó, se revelando a Jó e esperando de Jó uma reação. Assim como hoje Deus espera uma reação do ser humano. Deus criou os céus, criou a terra, enfim, todo o seu poder executado através da criação, através da redenção, e Deus espera uma reação do ser humano. Deus espera uma reação minha, Deus espera uma reação do pastor Ronaldo, Deus espera uma reação sua, meu caro ouvinte. Porque a única coisa que Ele pede de nós, como a própria palavra diz, é o nosso coração. A única coisa que Ele quer de nós não é nada além do coração. Porque se o nosso coração estiver voltado para Deus, Ele tem todo o nosso ser. Então Ele vai ter a nossa vontade, Ele vai ter o nosso pensamento, Ele vai ter a nossa, enfim, todo o nosso ser. Então é isso que aconteceu com Jó. Então esse versículo aqui, 42, versículo 2, que nós acabamos de ler, é uma atitude, é um mover de coração diante da revelação de Deus para Jó naquele momento, em que ele expressa a sua, a maior resposta de um ser humano é falar, ó Deus, o Senhor tem razão. Tudo que o Senhor fez teve um propósito. E se eu estou aqui, é porque o Senhor quis. E eu estou aqui para obedecer ao Senhor. Então agora mostra o que? Uma referência, uma submissão de Jó à revelação de Deus. Esse versículo demonstra uma atitude de reverência e submissão diante de Deus. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino. É isso que é maravilhoso.
ele chega e reconhece, olha, realmente tudo o que aconteceu foi obra da sua mão. Então, uma atitude de referência e submissão, é isso que Deus espera de nós. Uma atitude de coração. Veja que o comentarista coloca aqui, né? Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Então, o próprio Jó reconheceu que ele falou o que não entendia. Jó expressou com as suas palavras coisas que não deveria. Eu não vou dizer que ele pecou, não, a Bíblia diz que em nenhum momento ele agiu como ímpio, mas palavras saíram das suas bocas, da sua boca, que desagradaram sim a Deus. Não era pecado, mas ele mesmo reconhece, por isso falei do que não entendia. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente, no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma. Então Deus coloca a balança diante de Jó. E ali Jó, ele reconhece que Deus é justo, independentemente do que ele passe. E assim é conosco. Aqui nesta vida nós temos problemas. Jesus Cristo disse que nós teríamos aflições. E é interessante que a balança de Jesus não é diferente da balança aqui de Deus na vida de Jó. Porque Jesus fala assim, ó, para que você, eu vou dizer um negócio para vocês, para que vocês tenham paz em mim, para que vocês entendam, né, que tudo isso que vocês vão passar faz parte do processo. Eu preciso crer que apesar de estar passando pelo processo, Deus está comigo, Deus está na direção, Deus está me guiando, Deus está olhando, Deus está cuidando. Pois Jesus disse, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus deu a definição, a regra. O cristão pode passar por problemas. Aliás, não é pode. O cristão passa sim por problemas. Uns mais, outros menos, mas faz parte do processo. Processo desta vida, processo de fé, processo de cuidado de Deus. Enfim, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que era melhor para Jó. Deus sabe o que era melhor para os seus amigos. Deus sabe o que era melhor para a esposa de Jó. Então, meus queridos, Jó, ele chega à conclusão que falou do que não entendia. Ele admitiu que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. Por isso que é importante, no momento da tribulação, nós crermos, como Jesus disse, tem de bom ânimo. E esse bom ânimo não é ficar duvidando da justiça de Deus. Esse bom ânimo não é ficar amaldiçoando o dia que nasceu. Esse bom ânimo não é ficar falando mal de coisas que não se conhece. Então o silêncio, muitas vezes, da nossa parte, vem de encontro à resposta que Deus quer. E Deus ouviu de Jó agora esse reconhecimento, essa resposta, né? Ele reconheceu que aquilo que ele falava era realmente sem sentido. E uma coisa importante também, que a lição nos traz aqui no ponto número 3, que é essa postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Então como o autor coloca aqui, essa experiência viva com Deus, porque Jó, ele tinha todo um processo de servir a Deus recebido dos seus pais, dos seus antepassados, né? Eu não estou dizendo aqui que Jó vivia uma religiosidade, não. Mas eu estou vivendo que faltava algo mais. E agora ele tem uma experiência. Agora ele tem uma experiência de vida com Deus. Ele ainda continua a se dirigir a Ele, mas não da mesma forma que fazia. Ou seja, eu continuo orando a Deus, eu continuo falando com Deus, mas não da mesma forma. Porque agora eu tenho experiência. Agora eu tenho vida. Né? Isso me atingiu. Isso mudou. Isso vai mexer com o meu interior. Tá? Agora a sua atitude é o quê? É humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrito nas seguintes palavras, lá de Jó 42:3. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, eu só ouvia falar, agora eu vejo o Senhor, eu contemplo o Senhor. Né? O escritor coloca aqui que, segundo o teólogo Roy Zucchi, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. Por isso que é importante essa experiência, né? É importante, e muitas vezes Deus permite certas coisas em nossa vida para que nós possamos ter essa experiência. Nós não podemos continuar, servimos ao Deus certo, oramos de maneira correta,
nós amamos nossos irmãos, mas se faltar alguma coisa, como Jesus disse para aquele rico, ó, vai e vende o que você tem. Você vai encontrar aquilo que você precisa. Não era o fato de vender, mas através de vender os seus bens, ele conseguiria receber, através do sofrimento, talvez, através da falta de bens, talvez, uma experiência divina. E é o que Deus quis mostrar para Jó. Essa experiência, ela só poderia vir através do sofrimento. Deus gosta disso? Não. Deus tem prazer no sofrimento humano? Não. Deus tem prazer na morte do ímpio? Não. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz para nós. Mas Deus olha no depois. Deus olha no próximo passo. Deus olha o final da nossa vida. E a nossa felicidade não é no meio. Se precisar, vamos sofrer no meio. Mas o que importa é o final das nossas vidas. É o que aconteceu com Jó. Jó, agora no final, tem a sua vida restaurada. Então não podemos nos contentar com o conhecimento teórico, mas devemos experimentá-lo. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos os nossos achismos. Eu acho disso, eu acho aquilo, será que é aquilo, será que é isso, né? Por que tal pessoa está passando? Ah, ele estava em pecado, ele desobedeceu a Deus. Então os achismos são deixados de lado. E nada mais voluntarioso numa hora dessa do que o silêncio. É muitas vezes melhor fechar a boca do que falar palavras estranhas ao conhecimento de Deus. Confessamos nossa miséria, aqui ele coloca, quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos aos nossos achismos, confessamos nossa miséria no pó e na cinza. Rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia. Deus é glorificado em todas as áreas da vida. Então, quando temos o encontro com Cristo, e aí eu entro com a palavra de Paulo, que Paulo fala que nós fomos crucificados com Cristo, então é aquele que foi crucificado com Cristo, ele tem ali na cruz o seu eu, o seu orgulho, a sua vaidade deixada de lado, o seu pensamento mundano, tudo aquilo que é carnal deixado de lado. Por quê? Porque em Cristo Jesus o nosso eu tem que morrer. E aí nós somos convidados para uma nova vida. Aí nós somos convidados para ir além do túmulo e ser vivificado com Cristo. É o que aconteceu com Jó. Jó deixou toda a sua, vamos dizer, a sua vaidade de lado, porque ele tinha vaidade sim, e através dos seus argumentos nós vamos notar que ele tinha vaidade, pedindo até a morte do que passar por aquilo, por não entender a situação. Então, ele vai deixar sua vaidade de lado, pastor Ronaldo, e agora com reverência e submissão, viver uma nova vida com Deus, através do verdadeiro conhecimento desse grande Deus. Né? Exatamente. E depois nós temos a intercessão, né? Por isso que ele diz lá no versículo de número 6 o seguinte, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Só complementando que o pó e a cinza era um costume antigo, onde as pessoas, quando passavam por essa situação, costumavam sentar naquele lugar sujo e jogar cinza sobre a sua cabeça e rasgar as suas vestes, como símbolo de humilhação. Né, diante de Deus. E no ponto 2, então, dando sequência, nós vamos ver a intercessão de Jó pelos seus amigos. Né? Essa explanação vai do versículo 7 até o versículo de número 9, onde nós vemos a ira de Deus sobre os amigos de Jó. Vamos entender aqui nesses versículos o pecado dos amigos de Jó e vamos entender também a oração que Jó fez pelos seus amigos. Vejamos aqui o versículo de número 7, o seguinte. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz. Então nós já vamos entender aqui que o Senhor estava falando com Jó. Jó entende o que Deus falou com ele e se arrepende de tudo aquilo que ele cometeu, como foi explicado aqui pelo presbítero Carlos, e ele se arrepende até no pó e nas cinzas. Agora Deus se vira contra os amigos de Jó e ele dirige a sua palavra a Elifaz. Provavelmente porque era o mais velho entre os amigos, né? E diz assim o Senhor a Elifaz, o temanita. Olha as palavras de Deus, que é muito diferente das palavras que ele disse a respeito de Jó. As palavras para Jó foi homem reto,
temente a Deus e que se desvia do mal. A Elifaz e aos seus amigos, Deus diz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos. Então, é o contraste, é o oposto. Então, a postura do homem diante de Deus vai definir aquilo que Deus vai se manifestar a respeito de cada um de nós, né? Se agirmos bem, andarmos bem, não estou aqui falando que nós estaremos isentos de erros e falhas, mas a nossa postura vai provocar a ação de Deus na nossa vida. A ação que Deus provocou na vida de Jó foi uma. Mas quando os amigos, não entendendo, assim como Jó não entendia o que estava acontecendo, eles tomaram uma posição totalmente contrária àquilo que era um propósito divino. Falaram o que não deviam e agiam de modo que não deveriam agir. Por isso Deus diz: a minha ira se acendeu contra ti. E não somente contra ti ele faz, mas também contra os seus 2 amigos. E ele vai explicar por quê. Qual foi o motivo que fez com que Deus se irasse com eles. Vai dizer: porque não disseste de mim. Veja, não é que eles estavam dizendo de Jó, eles estavam dizendo de Deus o que era reto, como o meu servo Jó. Então nós entendemos aqui que eles não estavam aqui, e que Deus estava se dirigindo a eles, não porque eles questionaram Jó ou acusaram Jó de pecado, mas porque através disso estavam acusando o próprio Deus de ter afligido Jó por causa do pecado. E Deus não estava afligindo ninguém. Deus não estava castigando ninguém. Deus não estava punindo Jó. Tá? Deus estava provando Jó. E eles disseram todas aquelas palavras, disseram todas aquelas afrontas e não estavam atingindo somente Jó, estavam atingindo diretamente Deus. Nós lembramos agora das mesmas palavras que Deus disse a Paulo, antes Saulo. Saulo, por que me persegues? E Paulo vai dizer: quem és tu, Senhor? Né? Quer dizer, ele não conhecia o propósito, não sabia quem era Jesus, não sabia quem era Deus e estava perseguindo o povo de Deus, que Deus tinha um propósito. E aí ele se coloca, né, diante do próprio Deus, as escamas tomam os seus olhos, não conseguem enxergar mais, até que Deus cure a sua alma. Assim também Deus estava se voltando contra os amigos de Jó, porque estava dizendo de Deus aquilo que não era reto. Enquanto Jó providenciava ou falava palavras que glorificavam e não amaldiçoava a Deus e não murmurava contra eles, o simples fato dos amigos de Jó acusarem Jó de estar em pecado e que Deus estava castigando e até iria jogar Jó no Hades ou no inferno, eles estavam afrontando o próprio Deus porque não conheciam os projetos e os planos de Deus. Então, nisso, nós já precisamos entender em nossa vida como nós devemos agir, o que nós devemos falar e quando nós devemos falar. Porque se não sabemos aquilo que devemos comentar a respeito de Deus, a dita de uma pessoa, então é melhor ficarmos calados para não estarmos agindo contra o próprio Deus. Só que aí, Deus fala com eles. Fala: apesar que vocês erraram, apesar que vocês murmuraram, apesar que vocês agiram contra mim, não disseram que era reto, Deus não os castigou, Deus não os puniu. Porque nosso Deus não é um Deus que pune. Deus procura sempre a restauração. Deus quer dar ao homem sempre a oportunidade de arrependimento e dar ao homem e mostrar ao homem realmente quem verdadeiramente ele é. Então Deus se dirige aos seus amigos, lá no versículo de número 8, e diz assim: tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Então nós já vamos entender aqui também a primeira fase aqui, que eles já não estavam juntamente com Jó mais, né? Já havia passado aquela fase da provação, já tinha passado talvez alguns dias, porque ele diz: aí tomai carneiros e ide a Jó, aonde ele está. E aí ele vai dizer: e o meu servo vai orar por vocês, tá? Jó orará por vocês.
Mas qual era a finalidade desses 7 bezerros e 7 carneiros? Né? Era para que se oferecesse ali holocausto em sacrifício em favor deles. E sabemos no Antigo Testamento, depois que veio a lei e que entendemos todo o procedimento cultual do rito dos holocaustos, que era para que o holocausto se fazia necessário para que os pecados fossem perdoados. Então, oferecer um holocausto, Jó fez isso pelos 3 amigos. E aí, além de oferecer o holocausto, havia algo mais importante que deveria ser feito. Jó deveria orar pelos seus amigos, né? Então, a presença de Jó era fundamental no culto que se oferecesse a Deus para o perdão dos pecados dos seus amigos, e Deus receberia nesse momento a oração de Jó. E eu encontro dois fatos aqui nesse procedimento de Deus. Primeiro, Deus queria trabalhar mais uma vez na vida de Jó. Tá? Para que Jó intercedesse pelos seus amigos, ele deveria demonstrar toda a sua humildade e conhecimento de verdadeiramente quem era Deus, a fim de que perdoasse por completo todas as acusações que foram feitas diante de Deus e pela sua vida. Apesar que sofreu muita afronta, a oração, né, de um justo, diz a Bíblia, perdoa muitos pecados, né? Então, através desta oração, Jó intercede pelos seus amigos, e mais do que o favor que eles receberam do perdão, através também dos holocaustos, Deus respondeu a oração, mostrando e limpando completamente o coração de Jó, tirando toda aquela, quem sabe, amargura de alma que poderia ter por falsas acusações, blasfêmias, murmurações, e por não entenderem verdadeiramente o que Jó estava passando. E ainda mais, diz esse versículo, que Deus vai dizer: eu quero que vocês façam tudo isso para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Veja, a oportunidade que Deus dava aos amigos de Jó para que eles não fossem, agora sim, punidos por falta de arrependimento, por falta de perdão, e caíssem agora na ira de Deus pelas suas faltas, não somente por ter afrontado Jó, mas por ter afrontado o próprio Deus, né? E ele vai explicar por quê no final desse versículo. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como fez ou como meu servo Jó. Tá? Então essa é a explicação que Deus faz, requerendo dos amigos de Jó que apresentasse o holocausto, que Jó orasse por eles, e que com tudo isso Deus passasse, no contexto de hoje, do sangue de Cristo, né? Que é aquele que perdoa todo pecado e purifica toda a alma. No versículo 9, então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamotita, e fizeram conforme o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou, olha só o final, e o Senhor aceitou a face de Jó. Então nós vemos aí a presença de Jó nesse momento, para que Deus aceitasse a oração, aceitasse o sacrifício, e Deus correspondesse perdoando os seus amigos pela obediência e pelo atender e o atentar da voz de Deus para provocar ou para trazer o sacrifício diante do altar. Deus é perfeito, Deus é fantástico, né? E Deus quer o bem de todo mundo, daquele que erra, daquele que busca, daquele que se coloca diante dele. Deus é maravilhoso, e Deus restaurou os amigos de Jó e restaurou o próprio Jó. Eles também viram Deus trabalhando na sua vida. Então a ira de Deus foi aplacada. A oração de Jó fez com que os seus amigos fossem abençoados. E através da vida de Jó, da sua oração,
ele recebeu de Deus todas as coisas, que é o ponto de número 3, Carlos, que é o final desse contexto da restauração de Jó. Ele teve uma restauração moral e espiritual e teve uma restauração social e material. Fale sobre a restauração moral rapidamente para fecharmos isso. Moral e espiritual, né? A restauração de Jó acontece primeiro nas dimensões moral e espiritual. Então nós vamos ver, logo que após a restauração acontecida pela oração, após ele orar pelos seus amigos, né? Ou pelas onças, né? Como já foi falado aqui outras vezes, Deus restaura. Então após aquela oração, Deus restaura, e Deus vai restaurando. E a primeira forma foi que logo em seguida vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, né? E diz a palavra de Deus que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Olha que interessante. Deus virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía, menos em relação a seus filhos e também a sua esposa. Ele continuou com a sua esposa e Deus também não dobrou seus filhos, mas ele teve outros 10 filhos. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs. Aquele pessoal que tinha deixado Jó, por causa da sua enfermidade e a situação que ele estava vivendo, seus amigos, seus parentes, né? Foram todos novamente procurar Jó e pela sua companhia. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Vamos deixar isso bem claro aqui. Não, nosso Deus, ele não é, como o pastor Ronaldo disse, ele não é um punidor, né? Claro que o homem e a mulher acabam recebendo a punição por seus próprios, né, feitos, mas não é consequência dos seus próprios feitos. O que o autor quer dizer aqui? Não há uma teologia da retribuição no livro do Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado, né? Não é isso. Deus, ele trabalha com o amor, como ele coloca aqui. Deus abençoa os homens porque os ama e não porque está envolvido numa troca de favores, em que prevalece uma barganha espiritual. Moral, tudo aquilo que Jó estava sentindo devido àqueles problemas, vamos falar a verdade, Jó passou por um fator estressante muito grande e podemos chegar à conclusão que Jó estava em depressão devido a tudo aquilo que ele passou. Então Deus restaura a sua questão moral, aquela tristeza, aquele sentimento de perda, tudo aquilo que fluía de dentro do seu coração como ponto negativo, Deus restaura tudo aquilo. Deus traz um novo motivo de viver para Jó. Deus traz uma nova etapa na vida de Jó. Então, moralmente, né, mentalmente, Deus restaura Jó, né? Dimensão moral e também espiritual. Né? Jó agora com uma nova realidade, novo conhecimento, uma revelação de Deus. Agora ele tem uma nova etapa na sua vida, pastor Ronaldo. Isso. E por fim, ele teve aqui a restauração social e material, versículo de número 12, Deus deu a ele tudo em dobro, né? Ele agora tinha 14 mil ovelhas, 7 mil camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Voltou, como você já disse, Carlos, teve 7 filhos e 3 filhas. E o autor aqui frisa, o autor de Jó, né, talvez seja o próprio Jó, frisa muito bem que é o nome das filhas dele, né? Gemima, Késia e Queren Apuque. E dizem que eram as mais belas jovens do Oriente, né? As mais formosas. E no final, não era costume na época, mas Jó, quando faleceu, deixou herança para as filhas, da mesma maneira como deixou para os filhos. Outra coisa interessante é que Deus deu a Jó 140 anos depois da sua aprovação, né? Ele viveu mais 140 anos e viu os filhos dos seus filhos até a 4ª geração.
E diz que Jó morreu farto de dias. Ele chegou a ser tataravô, né? Ele foi pai, ele foi vô, bisavô e tataravô. Né? Então assim nós vemos aqui a restauração que Deus fez na vida do nosso patriarca. Passou momentos muito difíceis, né? Muito difíceis. Talvez nenhum de nós conseguiria essa aprovação, passar por essa aprovação. Mas Deus deu-lhe graça, ele foi aprovado por Deus e Deus restaurou a ele a sua vida em todos os seus aspectos. Lição maravilhosa. Livro maravilhoso na palavra de Deus, que conforta os nossos corações para que nós entendamos realmente que Deus é o Senhor de todas as coisas. Com isso, Carlos, fechamos o assunto desse trimestre, o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a nossa vida, e que possamos estar diante de Deus, entendendo e compreendendo, né, tudo aquilo que Deus tem de propósito para cada um de nós. Da minha parte, Deus te abençoe grandemente, guarde a tua vida, guarde a tua entrada, guarde a tua saída, lhe dê sabedoria em abundância para poder ministrar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Só deixando aqui, pastor Ronaldo, 2 palavrinhas que está na conclusão a respeito do livro que nós estudamos, né? Que assim também a restauração que Deus faz nas nossas vidas, pela obra de Jesus no Calvário, que mesmo tendo nossos nomes escritos no livro da vida, podemos ter problemas e tribulações, e que isto não é punição, né? Todo o propósito de Deus ele é perfeito em nossas vidas. E que aprendemos também que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Porque o sol é dado sobre todos e a chuva é sobre todos. As oportunidades são dadas. Então, sofrer não quer dizer que é punição. E nem as riquezas quer dizer que são bênçãos. Ou seja, Deus não trata as pessoas desta maneira. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Deus não nos trata, não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Deus abençoe, que Deus abra cada vez mais as nossas mentes para podermos compreender a sua palavra. Amém. Até mais.